Olá, meus amigos, estamos de volta para mais um vídeo. Se você tem menos de 53 anos, você não vai se aposentar. Meus amigos, desculpe ser portador de uma notícia tão ruim, mas muito verdadeira. Nós sabemos que ao longo dos anos o INSS ele vem tendo rombos atrás de rombos, déficit atrás de déficit, ou seja, a conta não tem fechado, tem pedido sempre empréstimos para o Tesouro Nacional e o número de pessoas que contribuem vem caindo ao longo dos anos. E eu quero mostrar isso para você, não para te deixar assustado, mas para que você crie, ao final, estratégias, ou pelo menos uma estratégia paralela, um plano B, para que você não seja pego de surpresas. Vamos lá? Então vamos dar uma olhadinha aqui no que diz as matérias que eu selecionei para vocês. Deixa eu ver aqui onde eu coloquei. Pronto, achei. Não sou profissional, gente. Olha lá. Gasto com previdência são os que mais pesam nas contas públicas. Veja, não é saúde, não é educação, não é segurança, não é transporte. Previdência é o que mais pesa. G1, tá? O Globo dizendo isso aí. Rombo do INSS em 2025 foi mais de 320 bilhões. Quando fala rombo, quer dizer o seguinte, que faltou, além do dinheiro que eles arrecadaram e pagaram, faltou 320 bilhões. Ou seja, todo ano vai estar faltando. Já faz anos, décadas, que todo ano só aumenta. Né? A previsão para 2026 é de mais de 330 bilhões além do que necessitaria, ou seja, está fechando no vermelho, a dívida só está aumentando. E olha só que interessante, essa matéria aqui do Infomoney. Pela primeira vez, gasto anual do governo com previdência ultrapassa 1 trilhão de reais. Ou seja, só de previdência se gasta mais de 1 trilhão. Tudo que o Brasil arrecada é um pouco mais de 2 trilhões. Ou seja, praticamente metade de tudo que o Brasil arrecada de impostos, de tudo, né? Nós estamos falando de um pouco mais de 2 trilhões. Metade disso só para a Previdência. Então, a conta não fecha, não é? Olha só que interessante aqui. Então vamos agora falar um pouquinho de números, né? Então, olha só que interessante. As aposentadorias representam mais da metade dos 40 milhões de beneficiários e assistenciais pagos mensalmente. Então veja, você tem que entender uma coisa. O INSS não é só aposentadoria. Tem os aposentados e tem os pensionistas, aqueles que recebem, né? Por exemplo, um casal, o marido falece e contribuía, a mulher vira uma pensionista, recebe no lugar dele. Já houve até uma diminuição recente, antigamente era integral, agora já tem uma diminuição, ela é pensionista. Nós temos também o caso dos beneficiários de auxílio acidente, auxílio doença, e nós temos ainda o chamado LOAS, ou BPC, benefício de prestação continuada, ou LOAS, pessoas carentes, né? Que isso, aqui eu não vou entrar se é justo, se é injusto, mas a situação é essa. Compensa você trabalhar, pagar um pouco mais de um salário mínimo, né? Porque nós temos um fator redutor, né? Então você recebe R$2.000. Quem recebe hoje mais ou menos R$2.000, quando se aposentar, vai se aposentar com um salário mínimo. Então você vai trabalhar até os 65 anos e vai ser descontado do seu salário, e aí você se aposenta com um salário mínimo. Aí uma pessoa que nunca contribuiu, nunca pagou nada para o INSS, recebe o LOAS, que é uma, entre aspas, aposentadoria também de um salário mínimo. Então, o ser humano não é bobo, ele está falando, não compensa trabalhar. Para que eu vou trabalhar, ser descontado? E ainda, eu recebo ainda benefícios do governo, como Bolsa Família, Vale Gás, Luz para Todos, e tem outros benefícios ainda, ProUni, benefícios estaduais, municipais. Então, assim, nós estamos chegando num momento, meus amigos, que o Brasil ele precisa se decidir. Ele precisa se decidir
porque senão já está quebrado, né? Mas aí vai realmente efetivamente quebrar, porque a dívida só aumenta, mas vai chegar uma hora que não vai ter condições de pagar mais pra ninguém. Não vai ter condições de pagar mais aposentadoria, não vai ter condições de pagar mais pensão, nenhum auxílio, não vai ter condições. Funcionários públicos, inclusive da ativa. Porque se mais da metade do que tudo que arrecada fica para aposentadoria, alguma coisa está errada. E onde que fica o investimento para saúde, né? Hospitais, médicos, educação? Não tem condições. Transporte, segurança, investimentos, tecnologia, estradas, pontes, saneamento básico, né? Com água e esgoto, luz. Não tem como. A conta não fecha. É a mesma coisa que você que ganha R$2.000 por mês, todo mês tirasse 1.000. Né? Como que você vai investir? Não tem condições. Né? Então, olha só. Eu separei outro aqui. Número de beneficiários. Né? Então, olha aqui. Nós temos beneficiários de abril de 2026. São quase 20 milhões de famílias. Veja, famílias. Então, se você colocar aí uma média de 3, 4 pessoas, nós estamos falando aí de mais ou menos 60 a 80 milhões de pessoas que recebem benefícios. Sendo que o país tem 203. No último censo, o Brasil deu 203 ou 213, agora não lembro. Ou seja, vamos arredondar. Ou seja, olha quantas... Isso eu não estou falando do INSS, mas agora os auxílios, Bolsa Família, né, ProUni, o Pé de Meia, né? Não tem condições. Então, famílias que recebem Bolsa Família, né, quase 20 milhões, que daria 60 a 80 milhões de pessoas. Então, olha só. Aí fala que 84% são mulheres, né, varia de 680, a média, né, a 680 a 690. O programa atende com renda per capita, né, até R$218 por mês. E nós estamos falando aqui, só no cadastro único, do BPC, que é, entre aspas, a aposentadoria que eu falei para vocês, 6 milhões de pessoas. Do cadastro único, quase 42 milhões. Ou seja, de famílias. Lembra que eu falei para vocês? Olha, aqui ele coloca cerca de 95 milhões de pessoas. Metade. Só do cadastro único que recebe benefício, metade da população. Então, assim, nós estamos chegando num momento em que há necessidade de se fazer uma escolha. É triste falar isso, mas eu não estou aqui querendo puxar sardinha para candidato A, candidato B, direita, esquerda, centro, atrás, direito, na frente. A questão é números. Então, nós estamos chegando num ponto que o país não aguenta mais. Agora, o que você poderia fazer? Né? Já que é inevitável a quebra do INSS. Inevitável. Estou colocando até 53 anos, mas isso pode acontecer ano que vem. Né? O Lula chegou a falar que em 2027 as contas públicas quebram. Né? E fala dele, você pode pesquisar na internet. Eu estou sendo bonzinho ainda. Né? Então, assim, eu separei aqui uma coisa, por que também chegamos nisso? Né? Por que não chegamos nisso? Porque antigamente nós tínhamos uma natalidade muito grande, muitas pessoas trabalhando formalmente, e as que trabalhavam formalmente pagavam os que recebiam, que eram poucos. Só que a população foi envelhecendo, vivendo mais, nascendo menos pessoas. Hoje você vê, as pessoas têm 1, 2 filhos no máximo. Antigamente tinha 10, 14, não é verdade? Os jovens de hoje não querem trabalhar mais registrados. Eles não querem mais serem subordinados, carteira CLT. Hoje até virou zoeira, até virou brincadeira. Você é CLT, coitado de você. Né? Mas poucos pagam de forma facultativa. Né? Eu sou um empresário, tenho um pequeno comércio, vou pagar para aposentar. Poucos, porque é caro. Nós estamos falando de 20%. Então hoje 20% de 1.620, nós estamos falando de mais de R$320 por mês. Para você pagar durante aí 40 anos... Para possivelmente se aposentar, as pessoas também não querem pagar. Né? Então o INSS ele virou uma pirâmide. Né? E a coisa se inverteu. Nós tínhamos muitas pessoas contribuindo e poucas lá no topo recebendo. Hoje inverteu. Hoje nós temos poucas pessoas contribuindo e muitas recebendo. E além dos benefícios. Estou falando de INSS, né? Aposentadorias, pensões, auxílios. Fora
os programas sociais, né? Então, você que tem aí 40, 50 anos, o que você pode fazer? Né? Eu separei três hipóteses, ou principais ou paralelas, você que escolhe. Né? A primeira, você tem uma renda própria, guardar, né? Investir em CDBs, que hoje em dia a renda fixa né, por causa dos juros altos, né? Tá pagando um pouquinho melhor, você investir em CDBs, Tesouro Direto, né, etc. Você também pode fazer uma previdência privada, não é? E pagar e ter benefícios até de imposto de renda. E terceiro, ter o que nós chamamos de uma renda passiva, que é investir em imóveis, ter os alugueres, investir em ações que te dão dividendos, fundos também de imóveis, procurar aí, né, ou mesmo guardar. Né? Como eu falei, porque às vezes você paga uma previdência privada, tem taxa de administração, tem muitas coisas. Mas a questão é que você precisa ter um plano B. Depender tão somente do INSS, você pode, infelizmente, chegar na sua vez de se aposentar e isso não acontecer. Tá joia, meus amigos? Meu nome é Luiz Fernando Cordeiro. Eu sou mestre em Direito, especialista em Direito e Processo de Trabalho pela USP, professor há mais de 20 anos, UNB, UniceuB, FMU, né? Tem 8 livros publicados, vários artigos. Deixe seu like aqui, ajude o canal para que eu possa continuar trazendo informações para vocês aí, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.